Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior, adoradora de Jesus misericordioso. E hoje eu vim contar para vocês uma experiência profissional que eu tive, com o Senhor um tempo atrás. Uma experiência de um emprego, gente. Sim, eu pedi um emprego para Deus e nesse pedido que eu fiz, esse propósito que eu fiz com Deus, eu falei para o Senhor, que eu precisava do emprego na área, certa área que eu tinha estudado e o horário também. Falei para Deus, essas coisas que eu queria, este emprego nesta área e neste horário. Eram duas coisas que eu falei para Deus que eu precisava, E eu vou falar para vocês, quando você tem fé, quando você faz um propósito com Deus, você crê, que Deus vai te ouvir, gente. Para Deus não existe coisas impossíveis. E muitas vezes eu pensava assim, nossa, para mim conseguir um trabalho nessa área, com este horário, são duas coisas que não bate, Não tinha lugar nenhum que eu procurava, não tinha emprego desse jeito, na área que eu queria e no horário que eu queria. Então o que aconteceu? Aí eu fiz um propósito com Deus de oração na época, Orei todo dia orando, persistindo e pedindo para Deus que eu queria um emprego daquele jeito, gente. E o que aconteceu? E claro, não adianta você ficar só pedindo e não entrar em ação. A oração já diz tudo, ó. Oração. Tira o O e o R e fica o ação. Então tudo na sua vida Deus quer que tenha uma ação. Não adianta você ficar pedindo para Deus um emprego e não mandar currículos e não ir atrás, entendeu? Querer que Deus faz tudo para você. Não é assim que funciona, meus amados. Você tem que pedir para Deus abrir uma porta de emprego para você, mas você tem que entrar em ação e procurar, Aí o que aconteceu comigo? Eu estava precisando muito desse emprego, porque eu tinha umas restrições na época. Eu tinha minha filha pequena e eu precisava arrumar um emprego para me trabalhar só na parte da tarde, meio período, mas era um cargo que só tinha em período integral. Então na minha mente, a gente tem uma parte que não acredita muito, falar, mas esse emprego é impossível. Mas pro lado da fé, eu falei, se não existe este emprego, eu acredito que Deus vai fazer, Deus vai criar esse emprego para mim. E fui orando, gente. Até que um dia, uma das empresas que eu tinha enviado um currículo, me ligou. Só que essa empresa, ela me ligou e falou assim, você quer participar do processo seletivo? É uma vaga de trabalho para este horário. E era, gente, o horário da manhã. E logo eu fiquei tão empolgada no momento que eu assim falei, não, eu vou mesmo assim, que é o horário da manhã. Tá bom, eu irei nessa entrevista. Falei para a moça que me ligou. Só que depois que eu desliguei o telefone, aí veio aquela coisa em mim e falou, mas como que você vai? Você está pedindo para o horário da tarde, você não está pedindo para o horário da manhã. O horário da manhã não dá para você. Veio uma coisa assim, meu pensamento falando, Você tem que trabalhar no horário da tarde, porque para conciliar, de mandar a menina para a escola, para o meu marido pegar, tinha que ser o horário da tarde, meio período. Só que este emprego era meio período para o horário da manhã. E aí eu peguei e falei assim, eu não vou. Pensei, falei, não vou, vai ser perda de tempo eu ir lá fazer entrevista, e sendo que eu não vai dar para mim esse horário de qualquer jeito, Pensei assim, falei, eu vou ligar lá e vou falar para a moça que eu não vou mais, pode dar minha vaga para outra, oportunidade para outra. E na hora, gente, que eu ia ligar lá, veio uma voz, a voz maravilhosa do Espírito Santo, que sempre fala comigo e falou assim, você vai. Eu falei, o quê? Você vai? Eu falei, mas como que eu vou? E eu converso com a voz, Eu já tenho uma certa intimidade com a voz do Espírito Santo. Eu falei, não, Espírito, como que eu vou se o horário não dá pra mim, Aí o Espírito Santo falou assim, não discuta comigo e vai, eu tô mandando você ir. Só falou assim. Aí eu falei, nossa, quando o Espírito ele fala para me fazer uma coisa, eu tenho que obedecer. Porque alguma coisa o Espírito sabe, tá planejando para mim. Tem alguma coisa aí de Deus para mim. Já fiquei empolgada, gente. Falei, não, eu vou. Peguei e fui na entrevista, Aí então o primeiro empecilho que eu achava da minha cabeça era o horário. Falei, tudo bem, eu chego lá e falo para a moça assim, eu tô fazendo a entrevista aqui,
vou ser sincera com ela. Tô fazendo a entrevista, mas, né, esse horário não dá pra mim, mas eu vou deixar a minha entrevista pronta, se caso surgir alguma vaga pro horário da tarde e você puder me ligar, eu te agradeço, né? Então o Espírito já colocou todas as palavras que eu tinha que falar na entrevista. Só que chegando lá, gente, na entrevista, o que eu vejo? Uma sala com muitas pessoas, mais de 30 pessoas na sala, gente, 30 pessoas, e as pessoas conversando, pessoas que tinham faculdade, pessoas que tinham isso, aquilo, né, cursos e mais cursos. Aí tudo bem, tava sempre chegando mais. Falei, meu Deus, quanta gente com uma vaga só. Falei, ixi, aí de novo aquele coisa falando pra gente, que é aquele negócio que é pôr você pra baixo, né, que não deixa, que quer tirar sua fé. Ah, então, muita gente, ainda mais você que não vai querer o horário da manhã, né? Tudo bem, mas eu me mantive firme na fé no que o Espírito falou. Eu confiei, né? Que o que tinha que falar lá dentro, e eu confiei que Deus ia fazer alguma coisa, tinha alguma coisa pra mim aí. Aí na hora da entrevista, eu fiz a entrevista, expliquei pra moça, fiz tudo, conversei com ela, falei que aquele horário da manhã não dava, mas eu tava ali, deixando ali a minha entrevista, que se surgisse alguma coisa, eu estava na disposição para trabalhar à tarde, né? Falei pra ela, e fui embora, gente, somente. Aí ia ter uma outra entrevista dos classificados, que seria já com o gerente do setor que a gente ia trabalhar, né? Aí ela falou, se você for classificado, a gente liga pra você. Tudo bem, mas eu já deixei tudo explicado pra ela que eu não poderia aquele horário. E aí o que aconteceu, gente? Passaram-se 3 dias, eu recebi um telefonema. Era a moça do processo seletivo. Ela falou, você passou na entrevista e você vai na empresa agora fazer a segunda entrevista com quem vai ser seu chefe, né? Eu falei, moça, mas eu falei pra você que pra mim não dá esse horário da manhã. Ela falou assim, não, mas não é por horário da manhã não. Surgiu uma vaga por horário da tarde. E nessa função, gente, que eu estava procurando. Olha só, gente, que bênção de Deus, né? Deus criou uma oportunidade de emprego para mim. Deus criou uma vaga para mim. Porque até então não havia aquela vaga. Então surgiu aquela vaga no período da tarde com aquela profissão, né? Aquele cargo que eu queria. Aí eu fiquei assim impressionada. Eu falei, não é Deus, né? Nossa, é Deus. Eu falei, a vaga já é minha. Na hora que ela falou assim, que surgiu uma vaga à tarde, eu falei, pronto, a vaga é minha, eu tenho certeza que a vaga já é minha. E pronto, gente, fui fazer a segunda entrevista, né, nessa empresa. E realmente, gente, tinha outras pessoas lá também, mas a vaga já era minha. Deus já tinha feito pra mim, aquela vaga já era minha. E foi o que aconteceu, gente. Eu fui assim, fiz a entrevista, passei, comecei a trabalhar nessa empresa, né? Foi uma empresa que eu gostei muito de trabalhar nela, porque era um serviço muito bom, mesmo, é coisa de Deus mesmo, viu? Então por isso que eu vim dar o meu testemunho para você. Não tenha medo quando você for pedir para Deus um emprego, não tenha medo de falar para Deus que você quer, que vaga que você quer, que tipo de emprego que você quer, com que horário que você quer, né? Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível, né? Se não existe esse emprego que você quer, Deus vai fazer surgir a vaga do jeito que você quer. Confia, apenas confia. O Espírito Santo, ele não falha. E quando o Espírito Santo fala para você assim, vai, ele mandou eu ir. Eu vi vários obstáculos, né? Mas eu só fiz uma coisa que agradou totalmente o Espírito Santo. Eu obedeci a voz, né? Mesmo que todas as situações diziam o contrário, eu fui mesmo assim. E depois, no fim, eu vi, né, a glória do Senhor sendo manifestada, né, naquele pedido que eu estava orando e fazendo para Ele, né? Ele fez surgir, Ele criou um emprego para mim, do jeito que eu queria. Esse Deus é maravilhoso, né, gente? Então apenas confie nele, né? Continue orando a novena comigo, acreditando que tudo vai dar certo e Deus vai abrir a porta do emprego que você quer, do jeito que você quer. Eu ainda vou ouvir o seu testemunho aqui, tá bom, meus queridos? Tenham um ótimo dia e um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!